Olá pessoal, nessa semana vamos dar continuidade a nossos estudos, das estruturas de dados clássicas. Vamos falar um pouco sobre as estruturas de dados filas. Ok? A fila, na verdade, ela é uma estrutura que, assim como a pilha, ela obedece uma regra rígida para inserção de dados e remoção de dados. Enquanto a pilha, enquanto numa pilha o último elemento inserido é o primeiro a ser retirado, ou seja, você insere no topo e retira no topo, né? O que faz com que ela seja uma estrutura que a gente chama de LIFO, last in, first out. As filas são estruturas em que o primeiro colocado, o primeiro inserido na estrutura é o primeiro a ser retirado. Ou seja, era uma estrutura FIFO, first in, first out. Né? Uh, Como isso acontece? Isso acontece porque, ao contrário da pilha, em que a inserção e a remoção são feitas na mesma extremidade, na fila a remoção é feita numa extremidade e a inserção na extremidade oposta. Né? Então, você acaba tendo uma dinâmica na qual o primeiro que foi inserido é o primeiro a ser retirado. Ok? A implementação de fila ela é semelhante a qualquer lista, que a gente ainda não viu, a gente vai ver no próximo semana, mas é também semelhante, muito parecida, na verdade, com a de pilha, com a única diferença que, enquanto na pilha você insere numa ponta e tira nessa mesma ponta, na fila você insere numa ponta e tira em outra ponta da estrutura. Né? As filas elas são utilizadas em vários contextos, né? E um dos exemplos mais clássicos são as filas de impressão, né? Quando você manda ah, trabalhos, a serem impressos numa impressora, esses trabalhos são organizados numa fila de forma que o primeiro a ter sido enviado vai ser o primeiro a ser executado, né? Ah, um exemplo, um outro exemplo clássico de fila, desculpa, que não tem a ver aí com informática necessariamente, mas que todo mundo conhece, é a ideia de fila mesmo que nós fazemos para organizar pessoas para acessar determinados eventos ou, por exemplo, para passar as compras no caixa de supermercado, né? Ali nós temos uma fila exatamente com essa ideia de fila que nós estamos falando aqui. O primeiro a chegar na fila é o primeiro a sair da fila. Né? Você entra no final da fila para sair no começo da fila. Né? Então, o conceito de fila que nós estamos falando aqui é exatamente esse conceito trivial, que nós conhecemos desde criança, que usamos no nosso dia a dia. Né? Com a diferença que aqui, como nós estamos fazendo algoritmos bem comportados, não há possibilidade de furar fila, que infelizmente ainda é uma prática, uma prática que infelizmente ainda é muito adotada na nossa cultura. Né? Mas enfim, voltando aqui às nossas filas, a nossa fila computacionalmente falando, assim como as pilhas podem ser implementadas tanto com vetores quanto com ponteiros, com alocação dinâmica, a fila também poderia ser implementada com vetores e com alocação dinâmica, com as mesmas desvantagens que acontecem na pilha. Né? A desvantagem é que quando você implementa com vetor, você está limitado ao tamanho do vetor, a quantidade de elementos está limitada ao tamanho do vetor. Já com alocação dinâmica, não. Então, ao contrário do que nós fizemos lá com pilhas, a fila a gente vai ver vai trabalhar só a implementação delas utilizando a alocação dinâmica, né? Mas, obviamente, a gente poderia sim implementar com vetor, assim como nós implementamos a pilha, ok? Então, aqui nós temos a definição das estruturas. Note que a estrutura do elemento é exatamente igual, à estrutura de T elemento que nós tínhamos lá na pilha, né? Onde nós temos um campo com o valor que nós queremos armazenar. Né? Aqui nós estamos usando um vetor de caracteres
Lá na pilha, como exemplo, nós usamos uma pilha de inteiros, mas enfim, poderia ser qualquer outro dado que a gente queira armazenar. E nós temos dois ponteiros, né? Um ponteiro para o próximo elemento da fila e um ponteiro para o elemento anterior a este elemento na fila. Ok? E a nossa estrutura tipo fila tem dois ponteiros para o elemento, um para apontar para o elemento que é o início da fila, outro para apontar para o elemento que é o fim da fila. Note que também é idêntica à estrutura de pilha. A pilha a gente só mudou o nome dos campos, né? Um era um ponteiro para ter elemento que a gente chamou de base e outro de topo. A gente só mudou os nomes, né? Mas o tipo, né, dos campos é exatamente o mesmo. Né? Ou seja, é muito, muito, muito parecido, né, com a outra. A diferença é que lá a gente inseria e removia sempre do topo. Aqui a gente vai inserir após o fim e vai retirar o elemento que está no início. Ok? Então, os métodos são bem parecidos, né? Um de inicializar, um de verificar se a fila está vazia, um de inserir na fila, um de retirar da fila e um que vai exibir a fila inteira. Foram os que a gente optou aqui por fazer a demonstração nessa apresentação de slides. E aqui a gente tem o programa principal, né, que utiliza os métodos. Então, vamos direto aos métodos. O método de inicializar a fila, ele recebe um ponteiro para a fila e aponta tanto o início quanto o fim dela para null, né? Ou seja, quando a fila estiver vazia, né, quando ela estiver iniciada, início e fim apontam para null, igualzinho nós fizemos em pilha. E o método que verifica se a fila está vazia, ele simplesmente olha. Se o início da fila for igual a nulo, é sinal que ela está vazia, então ele retorna true, se não, ele retorna false. Ok? Por quê? Porque sempre que ela estiver, que o início estiver nulo, é sinal que a fila está vazia, né? A fila está sem nenhum elemento. Também idêntico ao que nós fizemos com pilha, né? No pilha a gente olhava se o topo da pilha estava vazio. Se o topo da pilha fosse nulo, então a pilha estava vazia. Então são bem idênticos aos métodos que nós vimos em pilha. Aqui nós temos um método de inserir na fila, e esse é um pouquinho diferente, né, do que nós fizemos lá na pilha, mas é muito, muito, muito parecido. Né? Então o que acontece? A gente recebe a fila e recebe o, o nome, né? Já que nossa fila aqui é uma fila de nomes, né? Então a gente recebe o nome. Se fosse uma fila de inteiros, seria um inteiro. Se fosse uma fila de alunos, por exemplo, seria um T-aluno e por aí vai. Né? Então, o que a gente faz aqui? A gente aloca espaço para o novo elemento, né? Faz uma alloc do T-elemento, exatamente igualzinho a gente fazia lá em pilha. Né? Depois a gente atribui ao nome desse novo elemento o nome que foi passado como parâmetro. Note que aqui, como a gente está trabalhando com string, a gente não faz atribuição, né? A gente usa o strcopy, né, para copiar o valor deste nome para o nome que está no elemento novo. É importante lembrar disso, que vocês já devem ter visto nas matérias anteriores de programação, né? Que como quando você tem um vetor, se você iguala, na verdade você está fazendo os dois apontarem para o mesmo lugar. Né? E como esse nome aqui foi uma passagem de parâmetro, né? Qualquer alteração feita nele seria refletida aqui e aí você pode ter problemas. Então, na verdade, para a gente fazer uma cópia do valor que está no elenome para aqui para nome eles serem variáveis independentes, a gente tem que usar o strcopy. Ok? Então eu copio o nome e aí o próximo e o anterior desse novo vai ficar com nulo inicialmente. Se a fila estiver vazia, o início e o fim da fila passa a ser o novo, né? Não tem ninguém na fila, então esse novo vai ser tanto o início quanto o fim da fila e não vai ter ninguém nem antes nem depois dele. Então o ante e o próximo está nulo, que é o que a gente já fez antes, então está tudo certo. E se a fila não estiver vazia? Ora, se a fila não estiver vazia, este novo elemento tem que entrar no final da fila. Então ele tem que entrar depois do elemento que é o fim da fila. Então, ó, o fila, seta fim, seta próximo, vai apontar para o novo. Então eu estou pegando o último elemento da fila e estou falando, olha, o próximo do último vai ser o novo. Além disso, eu estou fazendo o quê? Olha, se o novo vai ser
o próximo do que está no fim, o anterior dele vai ser o cara que está no fim. Então o novo seta ante aponta para o cara que está no fim da fila agora. Depois que eu fiz essa referenciação, eu simplesmente falo que o novo elemento é o novo final da fila. Então o fim da fila passa a apontar para esse novo elemento. E aí está pronta a minha fila. Porque eu sempre vou inserir no final. Então note, sempre que eu fizer um novo elemento, esse novo elemento vai sair daqui sendo o fim da fila. Ok? O exibe fila, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? Desculpem. A gente está varrendo toda a fila, né? Então, note, atual é um ponteiro para ter elemento. Mais uma vez, assim como na aula anterior eu insisti nisso, eu vou voltar a insistir. Note que atual é um ponteiro para elemento, mas a gente não está fazendo um malloc para ele. Por quê? Porque neste ponto aqui, nesse código aqui, esse ponteiro não é para criar um novo elemento em memória. Ele está aqui simplesmente para a gente conseguir percorrer a fila sem perder essa referência de quem é o primeiro elemento, de quem é o último elemento da fila. Então, eu não vou alocar. Você só faz malloc quando você está querendo criar um novo elemento, o que não é o caso aqui. Então, eu tenho esse ponteiro para ter elemento, criei uma variável contadora que começou com 0, que vai ser só para falar, esse é o elemento número 1 da fila, número 2 da fila, número 3 da fila e por aí vai. E aí o que eu faço aqui? Eu faço atual, que é esse ponteiro que eu fiz aqui, apontar para o início da fila, para f.início. Note que aqui ó, a gente não usou seta, a gente usou ponto, f.início, não f seta início. Por quê? Por que aqui é ponto e aqui ó, era seta, f seta início, no insere era f seta início e aqui é f ponto início. A diferença está exatamente aqui, né? No insere a gente está recebendo um ponteiro para a fila. Se é um ponteiro para a fila, quando você tem um ponteiro que é do tipo struct, para acessar os campos dessa struct, você usa o nome do ponteiro, seta o nome do campo. Uma outra forma seria usar asterisco f ponto início. Então essa seta é para substituir o asterisco e o ponto, né? Então você poderia ter feito asterisco f ponto início ou f seta início. E a gente convenciona sempre usar o f seta por ser uma anotação mais simples, né? Então por que era seta aqui? Porque foi passado um ponteiro para a fila. Já aqui a gente não está recebendo ponteiro para a fila, a gente está recebendo uma fila. Então aqui, como a gente não está recebendo um ponteiro, para acessar um campo de um struct é ponto, né? Então seria f ponto início. Beleza? Então aqui é ponto e não seta porque a gente não está recebendo ponteiro para a fila. Agora, por que aqui a gente está passando uma fila enquanto aqui a gente está passando um ponteiro para a fila? Ora, neste aqui, no insere, a gente vai querer alterar o conteúdo da fila, né? Valores desses campos da fila vão ser alterados, como aqui você está botando nulo, aqui você está botando novo como início. Então, para que essa alteração se reflita do lado de fora, né, se reflita fora desse método, você tem que simular a passagem por referência, né, usando ponteiros. Já aqui não, o exibe fila a gente não quer alterar em nada a nossa fila. Então, a gente passa a fila por cópia, né, não usando ponteiros. Por quê? Porque a gente não quer alterar nada da fila. Feito. Então, voltando aqui, o atual está apontando para o início da fila. E aí o que a gente faz logo em seguida? Enquanto esse atual for diferente de nulo, é sinal que eu não cheguei ao fim da fila. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou imprimindo mais contador e o nome do elemento atual. Um detalhezinho aqui, ó, lembra que o mais, você pode fazer mais contador ou contador mais. Qual a diferença? Se eu coloco mais contador, ele vai primeiro incrementar o contador para depois imprimir. Então note, o contador começou com 0. Como eu fiz mais contador, o que ele vai fazer? O contador vai virar 1 e depois é que ele vai imprimir. Beleza? E vai imprimir
o atual setanome, ou seja, o nome que está no elemento atual. Depois disso, ele vai fazer o atual apontar para o atual setaproxy, ou seja, o atual vai para o próximo elemento da fila. Se ele for diferente de nulo ainda, vai imprimir o cara, né, incrementando o contador para 2, e o atual vai para o próximo e tal. Quando chegar no último, o próximo do último, ele é null, né? E aí, então, o atual vai para null e vai quebrar o laço e vai sair disso aqui. Então, assim a gente consegue percorrer todos os elementos da fila e imprimi-los. Por fim, a gente tem aqui o retira da fila, né? O que a gente está fazendo? No retira da fila, a gente recebe a fila, na verdade um ponteiro para a fila, né, como parâmetro, e está retornando um ponteiro para o elemento que foi retirado, né? O problema dessa implementação aqui é que, como a gente está devolvendo o ponteiro para o elemento que foi retirado, a gente não está se responsabilizando neste método por fazer o free nesse elemento, né, por desalocar a memória. Isso fica por responsabilidade de quem está chamando o método lá fora, né? No anterior, né, no de pilha, se eu não me engano, nós fizemos o free dentro do método e, na verdade, retornamos o valor do elemento e não um ponteiro para o elemento, tá? Que eu, sinceramente, considero uma estratégia melhor, né? Aqui eu fiz dessa outra forma diferente, mas para mostrar mesmo e abordar este assunto. Mas vamos lá. Então, lembre, a fila a gente está inserindo sempre no fim, né? Todo elemento novo que entra, ele entra como sendo o fim da fila. Então, a gente, na hora de retirar, a gente tem que retirar da outra ponta da fila, ou seja, da ponta que nós estamos chamando de início, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está declarando um ponteiro para elemento que vai guardar o elemento que vai ser retirado, né? Inicialmente, esse ponteiro está com nulo, coloco o nulo nele aqui. E aí, depois, o que eu faço? Se a fila não estiver vazia, ora, se ela não estiver vazia, o elemento que eu vou retirar é o início da fila. Então, eu faço o retirado apontar para o início da fila e o início passa a apontar para o próximo elemento. Então, F início passa a apontar para F início prox. Então, o que era segundo, o F início vai passar a apontar para o elemento que era o segundo elemento da fila. E aí, o que a gente olha? A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Se esse F início, o novo F início, né, agora o F início foi para o prox. Se ele ficar nulo, é sinal que a fila agora está vazia, ou seja, a fila só tinha um elemento. Então, eu tenho que fazer o F fim também apontar para nulo, né? Por quê? Porque se ela só tinha um elemento, os dois estavam apontando para o mesmo cara. O início foi para frente, passou para nulo, o fim também tem que ir para frente e passar para nulo. Mas, se o F início não for igual a nulo, é sinal que a fila tinha mais de um elemento, e aí tudo bem. Agora, este elemento aqui é um novo início da fila. Então, se F início não for igual a nulo, a única coisa que eu tenho que fazer é que o cara que agora é o início, o anterior dele tem que apontar para nulo, né? Afinal de contas, se ele é o início da fila, não tem ninguém antes dele. Então eu simplesmente faço essa atualização desse ponteiro para o anterior. O F início antes passa a ser nulo, né? E aqui eu fiz um retirado zeta-proxy igual a nulo, só para evitar que o método que está recebendo este elemento lá fora o use para percorrer a fila de forma desejada. Tá? Feito isso, só imprimo aqui o cara que foi retirado da fila e retorno esse ponteiro, né, para esse elemento que está sendo retirado. Então, a responsabilidade de fazer o free nesse elemento, né, de desalocar essa memória, foi passada para o programador que está usando esse método lá do lado de fora. Uma outra forma de fazer isso seria nós retornarmos aqui, na verdade, um vetor de caracteres, né, já que seria o nome, né, do elemento que está armazenado, esse retirado setanome, e aí fazer uma cópia desse nome, né, declarar aqui um outro vetor, e aí fazer um strcopy de retirado setanome para este cara, dar um free em retirado e depois retornar esta cópia do nome, né? E aí, então, a responsabilidade pelo free ficaria nossa, ficaria dentro desse método. Ok? Seria uma outra forma de fazer isso.
Como nós não fizemos, vamos voltar aqui no main, aqui, ó, na hora que retira o elemento da fila, ó, esse elen aqui recebeu o retorno de retira da fila. Então, este elen é o cara que eu retirei da fila. Se ele for diferente de nulo, né, ou seja, se ele realmente tirou alguém, o que eu estou fazendo aqui? Ó, dando um free nesse cara para liberar a memória. Só isso. Beleza? Então, galera, sobre fila, é isso, né? É muito parecido com a implementação de pilha, então acho que não vai ter nenhuma dificuldade, né? Acho que o próximo passo de vocês é implementarem essa biblioteca, né, de fila. E na próxima semana nós vamos partir para estudar um tipo especial de fila, que são as filas com prioridade. E para essa implementação de fila com prioridade, nós vamos reutilizar essa biblioteca de fila que vocês vão fazer agora. Então é muito importante que esteja redondinha essa biblioteca. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos e cuidem-se.